Vamos orar, pedir que Deus nos dirija, né? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui em nome de Seu Filho Jesus, Pai, para estudar mais uma aula, Senhor, estudar a Sua Santa Palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos conceda a graça de nós podermos entender bem, Senhor, este assunto, pelo Seu Espírito Santo. Nos ilumina, nos conduz, Senhor. Em nome de Jesus, queremos suplicar que o Senhor nos edifique. Nós queremos conhecer mais do Seu amor, da Sua misericórdia. Sermos fortalecidos, Pai, na nossa fé. Abençoa-nos assim. Em nome de Jesus, Seu nome seja louvado. Nós sejamos cada vez mais beneficiados, Senhor, edificados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então vamos começar, irmãos, com Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30, tá? Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Então, hoje nós vamos estudar sobre exatamente essa parte aqui. E aos que predestinou, vamos estudar principalmente esse ponto aqui. Também chamou. Então, nosso assunto hoje é sobre o chamado eficaz. Sobre o chamado eficaz, aquela grande e poderosa obra que o Senhor Deus ele faz no nosso coração, dando-nos fé, dando-nos iluminação, compreensão. Isso é um milagre, uma obra do Espírito Santo. Irmãos, eu só quero nos situar, né, para nós sabermos onde é que nós estamos agora no estudo das doutrinas. Então, primeira doutrina, olhando ali para o sumário, para os capítulos, né? Primeira doutrina, as Sagradas Escrituras, a base. A segunda doutrina, que é a principal, que vai permear todas as doutrinas, Deus, os atributos divinos e a Santíssima Trindade, ou seja, que Deus é um e três pessoas, único Deus em três pessoas. Vimos também capítulo 3, que ele decretou tudo o que acontece e que ele começa então a executar o seu decreto nas três grandes obras dele, que são o quê? Criação, providência, que são os dois capítulos aí, 4 e 5, mas também na redenção. Por isso que nós estudamos sobre a queda, o pecado. Vimos que o pecado destruiu a humanidade e que afetou profundamente nosso coração e nos levou a uma herança de morte em Adão, mas que o Senhor fez uma aliança da graça, pacto da graça, baseado no pacto da redenção entre o Pai e o Filho, né, que nós estudamos. O pacto da graça tem por mediador Jesus, o Cristo mediador, que nós vimos que ele é o perfeito mediador, tinha que ser Deus, mas não podia ser um anjo, né? Tinha que ser homem também, portanto Deus, homem, para nos salvar, e que ele morreu na cruz e ele operou toda a sua obra para a nossa salvação. Aí nós começamos a estudar sobre o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nós vimos o que é. Eu dei uma definição semana passada. O livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem, é a liberdade que o homem tem de seguir o seu próprio coração, impulso, desejo, né? O homem, como diz aqui, vamos ler aqui o primeiro parágrafo do capítulo anterior, que é o 9, né? Sobre o livre-arbítrio. Deus dotou a vontade do homem com tal liberdade natural
e poder de ação e escolha, que ela não é nem forçada nem predeterminada para o bem ou para o mal, por qualquer necessidade da natureza. Então, o homem, ele é livre para seguir seu próprio coração, aquilo que lhe agrada. Ele é livre para desejar o que ele deseja, para seguir o seu coração. Ele, nesse sentido que ele tem livre-arbítrio, não naquele sentido absoluto que só Deus tem, né? Nós vimos já estudamos os decretos de Deus, e que Deus sim tem livre-arbítrio no sentido absoluto. Tudo que Deus decreta acontece. Mas aqui o livre-arbítrio é no sentido de que o homem, ele segue o seu coração, ele segue os seus desejos, ele tem essa liberdade de escolha e ação conforme o que lhe agrada, né? Vimos que esse livre-arbítrio, ele é o mesmo, mas ele funcionou de forma diferente nas 4 fases da humanidade, né? Nós vimos já que os homens passaram por 4, ainda não completou isso, mas na história da redenção, digamos assim, haverá 4 fases, né? Então, a primeira fase é a fase da inocência antes da queda. A segunda fase, a fase já da queda, quando o homem pecou. Terceira fase, a da graça. E quarta, a da glória, né? Ou estados, o estado do coração do homem, os diversos estados, né? Então, o estado de inocência, antes de Adão cair, ele tinha livre-arbítrio. E como é que o livre-arbítrio dele funcionava? De acordo com o coração dele. E como é que estava o coração dele? Ele podia seguir a lei de Deus, mas ele tinha a possibilidade de cair, como de fato caiu. Na queda, ele também tem livre-arbítrio, desde a queda para diante, mas o coração dele só deseja o mal. Ele não deseja o bem espiritual. Porque o bem espiritual não é que ele, já explicamos também aqui, não é que ele não possa fazer algum bem. Por exemplo, ele pode salvar uma pessoa que está morrendo afogada, dar comida para um pobre, ajudar uma criança, adotar uma criança. Ele faz bens, mas apesar dessas coisas serem boas, mas o coração dele é mau, de maneira que sempre que ele faz com orgulho, ele não faz para a glória de Deus. Porque o bem no sentido espiritual é aquilo que é santo. É aquilo que é feito de forma a honrar a Deus, por amor a Deus. Isso o homem nunca faz. Mesmo quando ele faz coisas boas, ele não faz para a glória de Deus. Então, o homem no estado de queda, ele está totalmente impossibilitado de querer e fazer o bem espiritual nesse sentido. Por isso que ele nunca pode se converter. E esse é um ponto muito importante para nós entendermos essa doutrina que nós vamos estudar hoje. Que ele não pode crer, e não pode se arrepender, e não pode se preparar para a fé e o arrependimento. Ele não pode nem mesmo começar a buscar Deus. Deus sempre é que o busca primeiro. Deus sempre é que faz uma obra no coração dele, porque o homem está, como a Bíblia vai dizer, morto em delitos e pecados. Aí nós vimos que o homem, no terceiro estado, que é quando ele é convertido pelo Espírito Santo, que é o estado de graça, ele tem possibilidade de querer o bem, e ele de fato quer o bem, mas ele não faz isso perfeitamente por causa da corrupção que ainda está nele, da remanescente da corrupção que está nele, e ele não quer só o bem. Então ele deseja não somente o bem, mas também o que é mal, que é o estado que nós estamos agora. Nós sabemos que nós somos cristãos, nós queremos agradar a Deus. E isso é verdade, nós queremos já o bem, mas não é perfeito, porque nós temos ainda o remanescente da corrupção, e também nós queremos o mal, não somente o bem, mas também o mal, e nós temos que mortificar o pecado, né? Agora, no estado de glória, que é depois que Jesus voltar, instituir novo céu e nova terra, aí a vontade será feita imutável e perfeitamente livre somente para o bem, no estado de graça. Ou seja, então veja como é que acontece. Antes da queda, o livre-arbítrio, em todas as 4 fases, o homem tinha livre-arbítrio. Antes da queda, ele desejava o bem, e ele podia ter perfeitamente seguido o bem, mas ele tinha a possibilidade de cair.
como Caim. Depois da queda, ele só deseja o mal espiritual, ele não consegue desejar o bem, não quer o bem. No estado de graça, ele quer o bem, mas ele ainda não é perfeito, e ele não quer só o bem, também ele deseja o mal, por causa do coração dele que ainda não é perfeito. Agora, no estado de glória, ele só vai querer o bem. Então, veja que em todas as 4 fases o livre-arbítrio funciona, mas é diferente como ele funciona. Ele existe, mas ele existe sempre de acordo com o estado do coração. Por isso que nós dizemos que livre-arbítrio é a liberdade que o homem tem de seguir o seu coração, de seguir os seus desejos, de querer e fazer aquilo que lhe agrada, né? Agora, vamos estudar hoje sobre o chamado eficaz. E esse chamado eficaz, meus irmãos, ele está bastante relacionado com isso, com a questão do livre-arbítrio. Eu vou ler aqui então, começar a explicar. Primeiro ponto: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e pelo seu Espírito do estado natural de pecado e morte para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isto ele faz, iluminando as suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades, predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, o que é o chamado eficaz? O chamado eficaz é um chamado interno, é um chamado no coração do homem. Deus predestina quem vai ser salvo, como diz aqui a confissão, aqueles que Deus predestinou para a vida. No tempo determinado, ou seja, na história da vida da pessoa, Deus ele chama essa pessoa internamente. E é um chamado eficaz porque ele não deixa de produzir resultados. Então, ele com certeza, essa pessoa, ela vem para Jesus, ela vem para Cristo, ela crê e ela se arrepende. Então, Deus é que opera isso, e Ele opera por sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Então, na medida que a palavra de Deus vai sendo pregada, por isso que Ele falou, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, a palavra tem que ser pregada, mas só vai crer quem Ele chama internamente. Por quê? Porque, como nós vimos na questão do livre-arbítrio, o homem não quer o bem. Ele não pode e ele não quer o bem. Então você pode pregar o evangelho para ele e ele não vem, ele não crê. Então o Espírito Santo, a palavra vai sendo pregada e o Espírito Santo então opera no coração dessa pessoa a fé. Ele ilumina, ele opera para que a pessoa ouça, né? Tem uma transformação no coração. A parábola do semeador, ela é muito importante para nós entendermos isso. Então você tem vários terrenos, e a grande maioria daqueles terrenos não são bons, né? Só o último terreno que é bom. Então, tem um que tem pedregulho, tem um que tem espinho, tem um que a ave vem e leva embora a semente. Então, todos ali são terrenos ruins. A semente é a mesma, mas ela só frutifica no terreno bom. Por quê? Porque aquele terreno bom, na verdade, simboliza o coração que é preparado pelo Espírito Santo. É a terra boa, é a terra preparada. Então, isso não é porque a pessoa mesmo faz essa obra, ela se prepara, é porque o Espírito Santo, então, ele prepara, ele opera no coração, e a palavra vai sendo pregada, e ele torna eficaz aquela palavra, e como Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, então a pessoa tem que ouvir, né? Então a pessoa ouve, e naquele momento o Espírito Santo, ele operando no coração dela, faz com que a pessoa ouça e creia, e tira ela então do estado natural de morte para a graça e a salvação por Jesus Cristo. E como é que ele faz isso? Aí ele vai explicar
processo, iluminando sua mente de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhe o coração de pedra e dando-lhe um coração de carne, renovando as suas vontades. Veja, a palavra de Deus é a verdade, mas o homem mau, um coração duro, ele não quer e ele não aceita. Então Deus, ele troca o coração. É uma obra de transformação interna. O coração na Bíblia é o centro da personalidade. Então, no centro da personalidade, Deus opera de tal maneira que esse coração se torna maleável, ele não se torna duro, onde não possa penetrar a palavra, mas ele se torna mole, ele se torna quebrantado, ele se torna humilde, ele ouve a palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Então, a partir do momento que isso acontece, o homem abre o seu entendimento, o entendimento dele é esclarecido, o Espírito Santo esclarece. Ele começa a perceber as coisas de Deus, que antes ele não queria ver, mas o Espírito Santo opera, ilumina, e ele então ouve a palavra, ele começa a perceber que é verdade o Evangelho, que a vida dele é errada, que ele está em pecado, que Jesus é Salvador. Então ele compreende todas essas coisas, né? E predispondo-os, Deus renova a sua vontade nisso, tudo isso está envolvido, predispondo para o bem e trazendo-lhes irresistivelmente para Jesus Cristo. Ou seja, esse homem então recebe essa graça de Deus para que ele queira o bem que ele não consegue querer por si só, porque o coração dele era mau, era duro, mas Deus opera no coração, troca esse coração, digamos assim. E ele então, irresistivelmente, o Senhor Deus traz ele para Cristo. É irresistível porque não há como resistir. Mas não é irresistível no sentido que o homem é forçado. É irresistível no sentido de que é uma obra que não encontrará resistência, porque o homem com certeza vai ter o coração mudado, com certeza vai ter a mente iluminada, a vontade renovada, e ele vem livremente, ele não vem forçado, ele vem porque ele quer, ele passa a querer, né? Então por isso que a confissão diz, no entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então é uma obra irresistível, não no sentido que ele vai sendo trazido assim, forçado, né? Mas no sentido de que ele vem porque ele quer no coração, e quem opera no coração é Deus. Então vejam que é realmente por isso que é um chamado eficaz, né? Eu não vou ler todos os textos, irmãos, eu peço que vocês depois leiam, mas eu já li, né, o Romanos 8,30, que diz que aos que predestinou, eles também chamou, e aos que chamou, eles também justificou, aos que justificou, eles também glorificou, mostrando que quem foi predestinado, infalivelmente será chamado, e será justificado, e será glorificado. Essa obra de Deus, ela não vai deixar de acontecer. Mas há um outro texto aqui que eu queria ler com vocês também, que é Deuteronômio 36, 26. Aliás, perdão, irmão, é Ezequiel, desculpa, Ezequiel. Depois a gente vai ler Deuteronômio, mas eu quero ler o Ezequiel aqui. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Lá no versículo 27, que é o seguinte, diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Agora, Deuteronômio 36, agora sim, Deuteronômio 36.
E o Senhor, Deuteronômio 36, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a alma, para que vivas. E o último agora, Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Depois eu peço que os irmãos leiam os outros textos, né? Mas está muito claro aqui, né? Esta obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmo 110, versículo 3. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade, desde a mata e da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Então veja, os que ele predestina, ele chama, que é toda essa operação de renovar, de trocar o coração de duro para o coração de carne, de pedra para carne, ilumina a mente, renova a vontade, predispõe para o bem, e a pessoa vem voluntariamente. Então a voluntariedade, né? Então o teu povo será muito voluntário. Isso acontece pelo Espírito e pela palavra. Na medida que a palavra é pregada, o Espírito Santo ele vai agindo no coração das pessoas, tá? Então, vou dar o tema aqui desse parágrafo. Se vocês quiserem anotar, podem anotar. O chamado interno. Esse é o temazinho que nós podemos destacar aqui para este parágrafo. Porque é exatamente isso que é, não é? É um chamado interno, é um chamado no coração do homem. Segundo parágrafo, meus irmãos. Então, o primeiro é o chamado interno. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, tá? Tá claro? Isso aí? Tá. Chamado interno, e vamos ver agora o segundo. Diz assim: este chamado eficaz é por livre e especial graça de Deus, que não provém de qualquer coisa prevista no homem e nem de algum poder ou agência da criatura. Esta se mantém totalmente passiva, estando morta em pecados e transgressões, até que, sendo vivificada e renovada pelo Espírito Santo, fica habilitada a corresponder a ela e a receber a graça oferecida e comunicada nela. Para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, meus irmãos, é aquilo que nós temos que entender, que essa obra é uma obra no morto. Então veja, eu gosto de ilustrar com Jesus ressuscitando Lázaro, porque é exatamente isso que acontece espiritualmente. Então quando Jesus chega e chega no túmulo de Lázaro, Lázaro já está morto há 4 dias e ele está cheirando mal. E aí, Lázaro não pode fazer nada. Imagina, uma pessoa que acabou de morrer já não pode fazer nada. Então, o morto não pode fazer nada. O morto não pode se ressuscitar. Então, veja, Jesus, ele diz: Lázaro, vem para fora. Ali é Jesus agindo, é dando uma ordem para que Lázaro ressuscite. E Lázaro, não, ali é totalmente passivo. Lázaro, ele recebe a virtude que vem de Jesus e ele ressuscita. A partir daí, Lázaro começa a agir, né? Mas só a partir daí. Ou seja, ele anda e ele sai realmente do sepulcro. Então, é isso que acontece na regeneração. Esse chamado eficaz, ele não provém de qualquer coisa prevista no homem, nem em algum poder e agência na criatura. Esta se mantém totalmente passiva, estando morta em pecados e transgressões. Então é isso que acontece, como Lázaro no sentido físico, lá no sentido espiritual é a mesma coisa. Então o homem ele está morto e ele não pode, eu vou me ressuscitar espiritualmente, eu vou crer, eu vou buscar Deus. Não, ele é ressuscitado pela virtude de Deus, pelo poder de Deus, do Espírito Santo, e aí então, estando morto em pecados e transgressões, até que sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo. Veja, é o Espírito Santo que faz essa obra. A confissão destaca o Espírito Santo nesta obra. Até que sendo vivificada e renovada pelo Espírito Santo,
fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça oferecida e comunicada nela. O homem, então, ele, como Lázaro, ele responde, ele crê, ele se arrepende, mas isso como consequência já. A obra é passiva, aquela obra inicial, o homem não pode fazer nada, é Deus que faz. E a confissão diz aqui: para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então é um milagre. É um milagre maior que um milagre físico, porque é tirar o homem do estado de morte espiritual e de incredulidade, de rebeldia, para um estado em que ele agora é ressuscitado e ele quer Deus, ele se arrepende e ele crê no Evangelho, né? Então é um milagre que corresponde à ressurreição de Cristo dentre os mortos. Eu vou ler aqui uns 2 versículos. 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, li errado, perdão, irmãos, é 1:9. Que nos salvou, agora sim, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Veja, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Não tem nada em nós, nem que desperte Deus a fazer isso, nem que seja algo que nós iniciamos, né? E aí ele completa. Não, o propósito é dele, não tem mérito nenhum em nós, não tem capacitação nenhuma em nós, é ele que opera isso, nós somos passivos nessa obra. E Efésios 1:19 e 20. Efésios 1:19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 1:19 e 20. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, é o mesmo poder da ressurreição de Cristo. É um milagre assim estupendo, extraordinário, quando uma pessoa crê. Agora, você já pararam para pensar nisso, irmão? Quando alguém vem para a igreja, ouve o Evangelho, se arrepende e crê, não foi aquela pessoa que conseguiu fazer isso por si, mas ela teve primeiro uma ressurreição espiritual. É um milagre, né? Então, só Deus pode fazer isso. O tema desse parágrafo, vocês podem anotar, o chamado é pela graça. O chamado é pela graça. O chamado é pela graça. Então nós vimos primeiro, primeiro parágrafo, o chamado é interno. Segundo parágrafo, o chamado é pela graça. É Deus que opera. Terceiro parágrafo, meus irmãos. Tendo visto que o chamado é interno e é um chamado pela graça, agora o que dizer das crianças e daqueles que não têm capacidade de ouvir a palavra de Deus por alguma debilidade física ou mental, né? O que acontece com eles? Vamos ver aí, terceiro parágrafo. As crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito que opera quando, onde e como lhe agrada. Do mesmo modo, são salvas todas as pessoas eleitas incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Irmão, nós temos aqui então duas classes de pessoas que não podem
que não ocorre com elas aquilo que ocorre normalmente. Elas têm uma incapacidade na sua mente. As crianças, que evidentemente elas não podem crer, um bebezinho, uma criancinha muito novinha, ela não entende, não consegue entender o Evangelho, né? E infelizmente muitas pessoas morrem nessa fase, não chega nem na adolescência, né? Tem muitas crianças que morrem, né? Mas temos também o mesmo caso de pessoas que não conseguem entender por causa de alguma debilidade mental, um problema que elas têm. Então, elas também não conseguem ouvir a palavra, não ocorre com elas o que ocorre normalmente, ou seja, a pessoa ouve, crê, por obra e graça do Espírito Santo, mas ela entende, né? Ela tem uma capacidade mental, ela pode ouvir, ela pode compreender. O que acontece com esses? Com as crianças e com os que têm alguma debilidade? Veja que a confissão coloca as crianças eleitas. Depois, sobre os que têm alguma inabilidade, ele diz: do mesmo modo são salvas todas as pessoas eleitas, incapazes de serem chamadas exteriormente. Isso significa que também nesse caso, as crianças ou os que têm inabilidade não serão salvos porque eles são crianças ou eles têm uma inabilidade, como se isso fosse, vamos dizer assim, capaz de salvá-los. Ah, porque ele é criancinha, porque uma criancinha vai ser salva porque é criancinha. Não. Ah, porque ele tem uma inabilidade vai ser salvo por causa disso. Não. Por que nós dizemos não? Por causa de todas as doutrinas que nós temos estudado já. Ou seja, o pecado de Adão já faz com que na concepção nós já sejamos culpados do pecado dele, por causa da nossa relação com Adão. Adão era o nosso representante. Então, mesmo as criancinhas não são inocentes nesse sentido. Elas não podem entender as coisas ainda, mas elas são culpadas já do pecado de Adão. Além disso, as criancinhas e também as pessoas que têm inabilidade, mesma coisa. E também as criancinhas e essas outras pessoas que têm inabilidade, elas têm um coração mau, coração pecador. É claro que se elas morrem muito pequenininhas, esse coração ainda não vai se manifestar como se manifesta naqueles que se tornam adultos, aí depois, né, vão pecar mesmo, vão seguir uma vida totalmente errada, mas o coração já está lá, aquele coração não regenerado, aquele coração que não ama Deus. Isso é desde pequeno. Então basta nós colocarmos um monte de criancinha brincando, elas não são perfeitas, altruístas, né, boazinhas, anjinhos, né? Brigam, elas batem umas nas outras, gritam, desobedecem os pais, os professores. É mau, é pecador. Então, meus irmãos, é importante que nós entendamos que ninguém vai ser salvo porque é criança, porque é inocente, é criança, no sentido de que, mas ele merece. Não. Agora, irmãos, é salvo pela graça também. Por isso que a confissão coloca as crianças eleitas. É eleição pela graça. Elas precisam ser eleitas. Essas crianças e essas outras pessoas que não têm habilidade de ouvir, Deus regenera. Então, se alguém é eleito e morre na infância, Deus regenera por Cristo através do Espírito que opera quando, onde e como lhe agrada. É diferente do processo normal que acontece na vida das outras pessoas que crescem, que ouvem o Evangelho, que então naquele momento o Espírito Santo ilumina e tudo, né? Mas elas são regeneradas do mesmo jeito. O Espírito Santo transforma elas. Então tem que acontecer isso. A graça de Deus tem que chegar nelas também. Veja que elas têm que ser eleitas e elas então têm essa obra do Espírito Santo no coração delas. Assim também, sendo eleitos os que não têm habilidade. Isso significa, irmãos, que as crianças eleitas, que existam crianças não eleitas,
e existem também pessoas nessas outras situações que têm inabilidade não eleitos. Bom, as Escrituras, elas direcionam, apesar de não ter uma afirmação clara de que, com certeza, as crianças são eleitas, todas as crianças que morrem na infância são eleitas, mas as Escrituras parecem apontar de que, sim, de que são eleitas, né? Então, é melhor nós compreendermos assim, né? Nós não temos um versículo para fechar a questão e para dizer assim, olha, com certeza, ali Deus está afirmando que todas as crianças são eleitas. Não, não existe isso na Bíblia. Mas a Bíblia tem indícios, como Jesus, por exemplo, diz que dos pequeninos, né? Deixai vir a mim os pequeninos. Isso aí é um indício muito forte de que realmente aqueles que morrem na infância são eleitos e o Senhor os salva em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo e tudo é pela graça de Deus, né? E eu creio que podemos dizer também aqueles que não têm capacidade mental, não podem ouvir o Evangelho. Creio que podemos pensar assim deles, irmãos. Eu penso que é muito difícil nós raciocinarmos de outra maneira, segundo as Escrituras. Mas o detalhe é muito importante. É graça, tá? Não é porque são crianças, mas é a graça de Deus. E outro detalhe também, eu penso que é importante nós analisarmos nessa questão. Deus vai julgar de acordo com a luz recebida, né? Então, é claro que uma criança não receberá um juízo, mesmo que um adulto, no sentido de que ela não terá recebido a mesma luz e a mesma oportunidade que um adulto, né? Então existe também essa questão de que Deus será justo também nesse juízo em relação a essas oportunidades. Então, quem tem mais, quem recebe mais, será cobrado mais no dia do juízo, né? Tem todas essas relações também, esses pontos aí que a gente deve colocar nessa questão, né? Mas, mesmo assim, mesmo que elas não tenham recebido oportunidade como os adultos e que, portanto, elas vão ser julgadas de acordo com isso, mas a salvação, no caso das crianças, é pela graça, né? Nós temos que entender que, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Hitler foi criança, foi um bebezinho. Então, não é porque é um bebezinho que é bom. Aquele potencial que tornou ele um Hitler, ou Mussolini, ou qualquer ditador perverso aí da história, já estava lá. O coração deles era o mesmo na infância, não se tornou outro homem depois, né? Mas o potencial, o coração mau ali, isso estava lá. E como Deus não colocou restrições, aquele coração foi desenvolvendo todo tipo de perversidade. Mas ali vem daquele mesmo coração que não amava a Deus já desde a concepção. Então, a salvação é pela graça, sempre. João 3,3, vamos ler João 3, né? Que é o texto aqui, realmente. Alguns versículos apenas. 3:3. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu tenho que nascer de novo. Veja, não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Na verdade te digo, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, assim como o vento, ele tem liberdade, nós não dominamos o vento, assim também o Espírito Santo, livremente, com momentos
que lhe aprove a ele, que lhe agrada, ele regenera aquela criança, aquela pessoa que morre na infância, né? Então é isso, meus irmãos. Então vamos para o tema. O chamado nas crianças e incapazes. Esse é o tema deste parágrafo terceiro. O chamado nas crianças e incapazes. O chamado nas crianças e incapazes. Ok? E vamos então agora olhar o quarto e último parágrafo. Outros não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não sendo eficazmente atraídos pelo Pai. Eles nem querem e nem podem verdadeiramente vir a Cristo e, portanto, não podem ser salvos, né? Muito menos poderão ser salvos os que seguem a religião cristã, os que não seguem a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz da natureza e aos ensinamentos da religião que professam. Então ele coloca aqui duas situações. Quem será salvo? Só os eleitos, só aqueles que são chamados, porque quem é chamado internamente? Os eleitos. Se uma pessoa não é eleita e se uma pessoa não é chamada, portanto, ela pode até ouvir a pregação. Tem dois casos aqui, duas situações que ele coloca em relação a isso. Ela pode até ouvir a pregação e experimentar algumas operações comuns do Espírito Santo. Porque, irmãos, quando está sendo feita uma pregação bíblica, o pastor ali está pregando fielmente, é uma obra do Espírito Santo. Então, essa pessoa que não é eleita, ela pode ouvir e ela pode ter experiência por esse chamado externo, né? Ela está ouvindo a pregação, ela pode ter alguma experiência com o Espírito Santo, porque ela está ouvindo a palavra, mas é só externamente. Internamente, o Espírito Santo não age nela, por quê? Porque ela não é eleita. Aí alguém pode dizer assim, injustiça. Não, porque quando Deus age internamente, não é que a pessoa mereça, é graça. Se Deus não agir internamente, Deus só está entregando a pessoa ao que ela quer. É Romanos 1, que várias vezes lá em Romanos 1, Paulo diz que Deus entrega o coração dela, entrega ao seu próprio coração. Então não há injustiça. Deus não tem obrigação de salvar quem não quer. Então Deus, ele entrega o homem ao seu querer, nesse caso. Então, se Deus não elegeu uma pessoa, Deus não está sendo injusto, porque Deus não tem obrigação de salvar os pecadores. Deus salva porque ele quer, por pura graça, não por mérito da pessoa. Então não existe injustiça. A pessoa, então, que não é eleita, ela pode ter experiências com a palavra de Deus, pode ser até impactada, pode ser até movida um pouco na sua mente e nas suas emoções, devido à persuasão da palavra, a verdade que está ali sendo pregada, mas ela não crê e ela não quer aquilo realmente. Fica no máximo no nível de intelectual e até um pouco emocional, mas o coração não é regenerado, o coração não quer, ela rejeita finalmente essa palavra. São aquelas pessoas, por exemplo, que podem até entrar na igreja, podem até ser batizadas, podem até ficar anos na igreja, podem até se tornar obreiros. Acontece isso, irmão. Judas pregava e expulsava demônio, mas Judas nunca creu, né? Então esses não serão salvos. E o que dizer daqueles que não ouvem o Evangelho, que não seguem a religião cristã? Se eles forem diligentes, se eles seguirem ali a luz da natureza, ou seja, eles procurarem fazer o melhor possível e fazerem o melhor possível, serem pessoas boas, entre aspas, né? Procurar seguir ali o que eles conseguem e pela luz da natureza, pela luz natural, pela, digamos assim, pela própria
Eles olham para a criação, eles têm ainda consciência, algo ali do que é certo, do que é certo, do que é errado, e eles se esforçarem para seguir aquilo que eles entendem que seja correto. E seguir os ensinamentos da sua religião, que a sua religião professa. Eles podem ser salvos por causa disso? Afinal de contas, muitos deles não tiveram contato com o cristianismo. Tem muita gente que não teve contato, ou que não tem, ou que não terá contato com a verdadeira pregação. Que mora em certos lugares, ou enfim, por vários motivos, porque não tem uma igreja lá, porque não chegou o evangelho. E aí, como é que fica essas pessoas? Elas podem ser salvas? Afinal de contas, elas não ouviram? Não, porque a salvação é unicamente em Jesus. Então, mesmo que alguém se esforce para seguir aquilo que ele consegue entender que é certo, pela luz da natureza, pela própria consciência dele, ou pelas regras da sua religião, isso não salva, porque o coração, ele não ama a Deus, ele odeia a Deus, ele é culpado do pecado de Adão, ele merece a condenação. E, de novo, não há injustiça da parte de Deus nisso, porque Deus não tem obrigação de nem mesmo enviar um pregador. É graça. E Deus não tem nem mesmo obrigação de salvar alguém só porque essa pessoa é zelosa na sua religião. Primeiro que essa religião, na verdade, é ofensiva a Deus. É uma religião idólatra. Na verdade, ela não está adorando a Deus, ela está adorando um ídolo. Então, isso não é motivo para Deus salvar essa pessoa. Não dá base para que ela seja salva, porque a salvação é só em Jesus e só pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Portanto, nem aquele que ouve o Evangelho verdadeiro, mas não crê, porque não é eleito, poderá ser salvo, e nem aquele que não ouve, ou está seguindo uma outra religião, por mais diligente que seja, também poderá ser salvo. Somente os que são eleitos e somente os que são chamados internamente, eficazmente pelo Espírito Santo, né? Vamos ver aqui, irmãos, Mateus 22,14. Mateus 22,14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Tem muita gente que é chamado, mas não é escolhido. Irmãos, esse chamado é externo. Tem muita gente que ouve o Evangelho, mas não é chamado internamente, não é escolhido, né? Não é eleito. Hebreus 6, 4 e 5. Hebreus 6, 4 e 5. Hebreus 6, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Veja, eles experimentaram o Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, foram iluminados. Em que sentido, irmãos? Que eles provaram a boa palavra, ou seja, eles ouviram a pregação fiel. Então, nesse sentido, eles foram iluminados, mas os chamados só externo. Muitos são chamados externamente, mas poucos escolhidos. E só os escolhidos, só os eleitos vão crer internamente, vão crer no coração. Então, tem muita gente que ouve e depois apostata. Vocês lembram que nós fizemos um longo estudo em Hebreus, 2017. Acho que vocês lembram, né? E aí nós explicamos muito sobre apostasia, né? Então, quem apostata, depois de ouvir, é isso aqui que ele está falando, é impossível, ou seja, apostasia absoluta. A pessoa vai se perder porque, na verdade, nunca foi crente, nunca realmente creu. E fica um tempo ali, gosta da pregação, e recebe realmente benefícios, às vezes até muda de vida, entre aspas, dá uma melhorada, mas é só se trocar de roupa, é só externo, mas o coração continua ruim.
E aí depois a pessoa vai e se afasta. Aí, parece que era crente, mas não era, né? E finalmente, irmãos, o último versículo aqui para nós encerrarmos hoje, Atos 4:12. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ai, pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Não vão ser salvos. Não vão ser salvos. Isso mostra a necessidade de nós pregarmos. Você lembra que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a cada criatura. Isso aqui é um chamado para a missão. Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito, confesso para vocês, nos últimos tempos, essa coisa da pandemia, com essa notícia do Afeganistão, fiquei pensando muito nisso. Como nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia das nações e envie missionários, né? As pessoas precisam do Evangelho. E tem muitas terras ainda, muitos locais que precisam ser enviados missionários. Que Deus tenha misericórdia, né? Então, irmãos, qual é o ponto aqui? O tema, se vocês quiserem anotar, fique à vontade. É esse aqui. O chamado e os não eleitos. O chamado e os não eleitos. O chamado e os não eleitos. Então vimos nesta aula de hoje que Deus opera um chamado interno, mudando o coração, iluminando a mente, dando disposição para o bem, na medida que isso Ele faz nos eleitos, na medida que, pelo Espírito e pela palavra, a palavra sendo pregada, e o Espírito Santo vai agindo no coração das pessoas, e elas vêm irresistivelmente, não quer dizer obrigadas, mas querendo, porque o coração delas foi mudado. É o chamado interno. Vimos também que isso é absolutamente pela graça, porque o homem ele não pode de maneira nenhuma se preparar para receber Jesus, porque ele é totalmente passivo. Então Deus vem e Deus é que ressuscita, como Jesus fez com Lázaro. Aí sim ele passa a crer e se arrepender, porque morto não tem sinais vitais, está morto, né? Mas o vivo respira, fala, anda. Então tem que primeiro ficar vivo, ser ressuscitado. E é isso que Deus faz pela graça. Vimos que as criancinhas e os incapazes, eles precisam da eleição também, que não são salvos sem eleição, pela graça, mas que nós podemos crer que essas pessoas, pelo menos assim a Escritura parece apontar, elas são salvas. E ainda que de forma diferente, porque é normal, porque elas não podem ouvir, então o Espírito Santo vai lá. Mas todas como nós, elas também são regeneradas, né? E todas são salvas em Jesus Cristo, pela graça de Deus. E vimos que quanto aos não eleitos, o chamado não é feito a eles. Eles recebem apenas um chamado externo, mas não internamente. E aqueles que nem o chamado externo recebem, não serão salvos também, porque a salvação é tão somente em Jesus Cristo. Portanto, concluindo, só os eleitos serão chamados e eficazmente virão, inevitavelmente, irresistivelmente virão a Jesus voluntariamente. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Está claro? Vamos orar então? Ó Deus, muito obrigado porque nós pudemos estudar esse assunto tão precioso, Senhor. Nos conceda graça para que nós possamos, pelo Espírito Santo, entender cada vez melhor este assunto e realmente nos alegrarmos, porque, Senhor, que dádiva, que bênção, não merecemos nada, mas o Senhor veio, nos salvou, nos regenerou,
nos transformou pelo Espírito Santo, nos fazendo atentar para a palavra bendita, crer no Senhor Jesus. Ó Senhor, nos santifica e rogamos que o Senhor nos use para que muitos sejam chamados internamente através da nossa evangelização, do nosso testemunho, e oramos pelas nações, pedindo que lá sejam enviadas missionários e que lá o seu Espírito age eficazmente nos corações e opere na nossa igreja e nas demais igrejas para que as pessoas de fato creiam. Livra, Senhor, da hipocrisia, da falsa religião, da falsa fé, e que todos creiam realmente em Jesus. Seu nome seja louvado. Muito obrigado, Senhor. Nos leva agora na paz de Cristo para a nossa casa, nos dê boa noite, um bom sono reparador, e que amanhã possamos retornar aqui na igreja para o dia do Senhor, e o seu nome seja cada vez mais louvado. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Boa noite, irmão.